Buenos días a todos, buen día. Bom dia. Agradecer a la comunidad GIVA y agradecer a todos los seguidores del proyecto GIVA y que están presentes aquí en este evento que hemos organizado desde la Fundación Finnova, que es un beneficiario del proyecto GIVA Plus, en colaboración con otro beneficiario más del proyecto, el Instituto nuestro colega Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola e Veterinária, INEAF. Com o nosso colega José de Silvestre e também com a colaboração do nosso camarada Kátia Pinto. Vamos para trabalhar neste dia. Num setor que é o Vera, a digitalização, o setor agroalimentar. E vamos lá. Por tres personas especializadas en tema de digitalización, le puedan ser útil a sus negocios, le puedan ser útil en ese proceso de escalado de productos, procesos y servicios y que puedan incorporar cada vez más lo que es la digitalización en sus procesos. Estamos abertos a qualquer tipo de... Vamos nos aprofundar na importância da digitalização para ver se essas dicas importantes de TIC que daremos a você por 3 pessoas especializadas em digitalização podem ser úteis para seus negócios, podem ser úteis nesse processo de dimensionamento de produtos, processos e serviços e que você pode incorporar cada vez mais o que é digitalização em seus processos. Estamos abertos a qualquer tipo de consulta adicional que eles têm, eles podem escrever para nós. Vamos colocá-los ao longo do dia que são para que eles possam fazer suas perguntas e depois podemos levantá-los. Os alto-falantes. Bem, essas perguntas e se você tiver nada acontece, vamos aproveitar as dicas que eles vão nos dar. Os nossos 3 colegas Kátia Pinta da Grip Foodtech Portugal. José Silvestre, investigador sério do INEAF, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. E também do nosso colega Eduardo Mercado, da Fundação Filmova. Atraso do Sol, vamos começar lembrando isso. Em outro canal que você tem acesso, está sendo traduzido simultaneamente para português e inglês. Você pode acompanhar este dia nos 3 idiomas. Começamos com o nosso parceiro Kátia Pinto e José Silvestre naquele primeiro bloco de aplicação digital a produtos de investigação agrícola em Portugal e vamos lá apresentar alguns casos de sucesso. Portanto, Kátia, você tem a palavra, José. Simultaneamente você pode fazer esse bloco. Começamos com Kátia e terminamos com você, José, e finalmente seguimos em frente. Para Eduardo Mercado. Muito obrigado. Kátia, muito obrigada, José. Muito obrigado ao Eduardo. Bem, muitos bom dia. Vou tentar falar em português para ver. Bem, você fala com Núria em português. Como você quer falar português? Porque temos os dois. Os 2 idiomas são idiomas oficiais deste programa. Interesse em posteres. O tal preferimos combinar. Tanto para a língua. Você pode falhar no porto de ambos y Eduardo vai falhar em espanhol. Ok, então sabemos que ninguém vai dormir. Eu tive todos eles um dia, é mais muito quente. Você compete em compras para dançar com bus. Sobre esta questão da continuidade, não há razão para não vermos isso fácil. Jordi Santos, não estamos na opinião de qual projeto ou Eva chegaria primeiro. Lhama grande, útil e que equipe de trabalho solitária. Ou que havia 3-0 que praticamente tudo. O nível de Portugal. Ou seja, o fim da ofensa de Cook Nortiums. Eu pensei, desculpe-me porque não consigo apresentar todos os seus capacetes, você fez vários. E todos os eventos no nível de Cook Fashion Dit, então estamos em todos os agroalimentares. 3 demos daqui para a história de alguns projetos situais. Tanto nível de desinvestimento de som, tanto nível de empresas. Nossa manhã estava indo para o território, acho que é muito longa. E muitos deles. Aqui já tenho prestações transfronteiriças. Aliás, isto foi trabalho que foi feito ainda no projeto IVA 1. Comprei Curvando, já estou no projeto de banheiro Trebal Free Fight. Estivemos também envolvidos, tanto do lado de Portugal como pelo lado de Espanha. E que efetivamente... Sabe ferramentas dias disse neste sala online Steven Standby Beats tanto ao de Portugal como ao lado de Espanha. E isso, de fato, quando nos voltamos para a saúde, o setor agroalimentar. É muito importante que primeiro fiquemos aqui em um centro agrícola de urso, tanto em Portugal nivelado. Ambos empatados do lado espanhol e não. E, de fato, durante 2022 e 2023.
Eles foram um efeito gerenciado de velocidade a Portugal, Espanha. Humberto é bastante instantâneo, dignamos espaço para o diálogo. Inquieto. Esses azuis. Especialista e amigo da luta do Fórum, setor agrodiferencial, Filadélfia, fruticultura e também particultura. Na Espanha, vamos desativar a parte agrícola. Eu misturo o histórico, pois pretendia ser jogadores diferentes. Tantos produtores presidem tanto setor. A Agricfruits Technologies é essas empresas. E tem entidade, não tem um pé de influenciador político que conhecemos mais velhos. Aqui usamos a necessidade de tamanhos de primeiro setor, podemos dizer que houve algumas sessões. Gostamos de tinta por cima, aprendendo incrível. Toda a indústria conectada e Indemis como Seattle. No MIS com essas entidades da Prince Technology. Não é Mindful Stay, coluna. Plosney, pensamos que podíamos ver trabalhar e desde que estive lá foi um sonho, Don. O nível de Kung Fu, primeira uva. E isso quando julgamos todas essas informações, não território. Independentemente do Kixang. É diferente filar de SD12 você herdou muito Smith. E serviu-o ir assim, DocNet, pois para a Índia a nível aqui muito promovido. Dentro de um smartphone collab como Guiné Pura. Havia para esta informação se os políticos. Nem financiei com isso. Dulce permite que você diga isso em um fundo muito grau no nível de assunto em seu próprio Ministério da Agricultura. Seus desvios de um Ministério da Economia estão escondidos, porque nós. Giome você deve nos fornecer todas essas informações. E uma das coisas contábeis. Independentemente do fato de sermos a AGR da Filadélfia. Estava na cidade mais do que suas assinaturas. Educado de acordo com o público. E acima de tudo. Este é azul, muito orientado para aqueles Uxan, full sonifijamientos. E não é uma exceção perfeita em Portugal e o sentimento votado na existência de necessidade dessas demonstrações vivas, não funcionou, então muitas empresas puderam provar isso. Não é que o tamanho do setor aqui seja puramente seus produtores agrícolas técnicos. A dúvida é um tópico de intercontato com eles. É esse o governo leva música. E quando é muito bonito, então com os agrícolas, o que é muito importante, somos muito componentes. Pratique e desative. E vocês três nós disponíveis de tecnologia e, acima de tudo, conectividade ou não sabem mais. Tanto em espanhol como é um problema europeu, um problema global. Alguns problemas por parte da conectividade onde você jura e áreas urbanas com alguns problemas de conectividade interna. E nos queremos teste luz e em todos os momentos e tem Miguel produto de um ponto, de fato, dancem muito. Ele promoveu todos esses synergs. Em dois taxis diferentes. Um ponto que é fundamental para a bicha temos muitos dados. Não é que este componente de interoperabilidade esteja realmente ausente. Mas tínhamos razões mais concretas. Tecnologia, de fato, milhões aqui, embora não. Filer agrícola que você deve mais tecnologias de alerta e nós provincialmente muito, muito importante. E aplicado aqui, que não servirá de alimento, ou seja, nossa própria geografia, a própria cultura muitas vezes que fazemos toda a cultura. Na agricultura agrícola, menos do que a cultura não se forma, isto é, em termos de nossa própria imprensa. Você, movimento setorial. Caracterizamos 9 por 70 bin. Isso eu transverti. Porque colocamos burocráticos. Um grande vertente, isto é, que cidade muito grande desta cidade deste processo. Para tirar a imensidão, reduzir o tempo, exportar seus concursos para apoiar o financiamento, então visitamos falas. De Augusmetes Lamos, de anos, isto é, segundo e sans. Aprovado e bem, mestres, ao nível do solo é remediado, não somos aqui uma máquina. Questão de oportunidades que acaba sendo uma perda, que aqui você pode uma continuidade no nível do mercado também podemos estar perdidos. E então ele tem uma fundoquita Maia que 6 de fim de 30. E nos demos o equipamento com nossos próprios serviços. E algo muito importante, Elias. Em Portugal e Espanha temos vários centros aqui. Não apenas a descoberta é mais distinta da consciência.
E outras entidades que nos permitem ser falsos corretores aqui permitem que essa expressão seja causada. Entre Ken Kitsney e eu aprovamos Samuel Grico. E porquê? Porque nos envolvemos mais na academia. Fazemos esta cocaria San Juan Academia para nos promovermos. Não usou transferência de som que capa em Stige Isabel Volvimento. O que os e-mails académicos produtivos produzem. Eles verão com isso que você cobra áreas de extensão que cobre sangue, sinais de extinção e porquê. Neste momento, o produto 3 foi lançado em Smiths de perfis de primeira geração. Mas não é que retornamos o nível também da própria economia. E, de fato, quando? Para resumir todas essas linhas. Não Manuel Schwartz. Nós que meus esforços e facilidade em tecnologia é muito interessante no setor agrícola. E nos últimos anos temos vários desenhos. Eu estava errado, esta é a tecnologia Cobra Stone. Tanto a atitude quanto a espanhola, temos uma escrita e compartimental. Temos várias entidades que usarei efetivamente para que essas entidades também se comuniquem entre si de maneira simples. Temos um setor agrícola, ele se diversifica. A internet é essa oportunidade. Não vamos esquecer que você deve milho. Por uma questão de maior eficiência e produtividade, vivemos detectando a sustentabilidade ambiental. Estabelecemos questões econômicas e sociais. Todos vocês que devem se importar com o governo, que eles importam muito. O mercado internacional também é uma grande oportunidade, por causa dos movimentos de Torrevieja. Com tudo isso, continuamos com vários dados digitais de Digo e alguns dos vários projetos já podem ser apresentados. Sua fortuna é questionada aqui democratiza o som tecnológico. O que é essencial para reverter essa situação de desigualdade digital. Faliu-se, rainhas. E muitas vezes você não tem o conhecimento social do não uso. Ele usa tecnologia de som, tecnologia SMS, insistem esportivamente. O nível do setor agroalimentar. E um grande problema, ele previu. E nós facilitamos o trabalho. E também falhas de moldagem brocodificadas. Com seus movimentos não está se movendo. Os dias prejudiciais. Você me deve reensinamentos de mudança. Eles fazem rumbas, existência tanto partes quanto partes de organizações. Aqui 1 quilómetro existencial é mudan. E aqui um teste de ser feito as camadas de curto e longo, obviamente. Continuamos o tópico da dependência da tecnologia, Jackson diz isso. Achamos que a tecnologia vai nos incomodar mais, há algo importante que tech nos levará a apoiar. Havia fermentos de DIC, armados com AIDS. Fiz um acompanhamento a um peregrino completamente diferente do que vamos fazer. Um funcionário que vai nos apoiar. E eles nos falham, que você difere. Quem o fundou? Não é só a nível de Portugal, não é só a nível de Espanha, não é só a nível europeu, é a nível global. No IVA da uva não é um nível. Portugal não é um nível de Espanha, não é um nível europeu. E em nível global. Máxima de informação que atualmente não vivemos e que também acaba possivelmente perigosa. Obviamente, você me vê coincidindo em um nível setorial. Agroalimentar, territórios, não se registram, penetram. Não estamos errados com uma tecnologia oscilante que é um setor agroalimentar. O nível do próprio território. Neste caso, a nível de Portugal, num projeto anterior, o IVA foi uma abordagem. É o seu ambiente, eu insisto. O projeto Balso está interessado em informações entre vários projetos. E ECO, um escasso empréstimo internacional inverno Espanha-Portugal nestas matérias. Instinto medido, um território maior será violado. Um trova-lixo no anterior Y venu a Tolan. Não é comida de clube, era o Oleventar no MIS. Estruturas agrotecnológicas enchendo-se você ciência, competência você serviço. Niscas, variante para Intel e também por centro de Portugal. Eu sou um trabalho. Lutando entre smartphones e Fundsit. E apesar que existem outras estruturas, aliás, falta-nos aqui o norte também de Portugal, faltam-nos as ilhas, mas que já temos aqui uma muito... O colapso do smartphone líquido é uma abordagem variável em Portugal e se fundo localizado na Espanha, a partir da Extremadura e a PSE que existem outras estruturas das quais o asfalto é aqui norte-americano, Portugal. Faltam os simples. Não é que sejam equipes como a Mu informa, é muito importante de que o que são os ativos. Agrotecnológicos, foram identificados dois principais.
centro de competição INOB e outras infraestruturas essenciais para. A DIP promoverá este setor digital. Alguns dos pés no dia do todo. GT é um projeto de todos e gerenciar neblina. Use fósforo, colapso agrícola. Ele nos diz que outras infraestruturas muito importantes nesta região são distintos competentes, por exemplo, Quatan, que ainda é o mesmo. É um centro de competição. Para o Ouro Púrtico quando do Cabo Mush Natal, Michael Technologies. Sua virtude de dignidade, por exemplo, aumentou e depois 200 compensa muito a revista e o que as culturas são para mais tarde. E outras entidades como a InnovBand, Pocket ou Instituto Politécnico. Como é de Jorge Sem. Estruturas principais, tanto 90 como Sucumbus em Portugal. Não é que falta uma loja muito identificada aqui. E, obviamente, conhecemos um ao outro setor. Somos combinados por seu próprio território. Obviamente, você fez um projeto de Substack e Extensifique. Lutas, nos últimos anos. E que eu sou fundado e oitavo a apresentar vários. Muito tempo também. Não, eu também não permiti isso, já existe adoração. E você o que? Que agosto? Eu acho que eles são importantes, um projeto de lei, o projeto digital total. Você não lançou um projeto financiado. Tinha algum duplia nacional de Insulma. Dumas, chamadas de financiamento do Ministério da Agricultura. Agricultura 4.0 e nada mais. Eles vêm com projetos, seria um projeto muito forte. Por quê? Porque eu tenho os aspectos. Ponto de vista. Democratização tecnológico, tecnologia civil zero. E por outro lado, o I3C digital, ou seja, já com Magnus Pilots, são da SET. Os Texandres de Stevens Bach custam Elvis outros pilotos de áreas com base nos dados fornes. Para treinar ou treinar. Tantos técnicos agrícolas quanto os do agricultor. Este é um projeto de Trill Dance, museu, termos e profundo, Palencia libertado. Um smartphone mais antigo. Mas destaquem, permitem-me destacar, até porque estamos aqui no painel, o INAB com José Silvestre e a Confagri também. Entidade, o jogo técnico é muito importante para situar de ProTestacking, permitem destacar os produtamos aqui em um painel do Wild. Já com o Minecraft Fragrit foram as noites das equipes. Cometi um erro ao montar a estrutura dos projetos. De fato, para um projeto de 3 dance como produtor do Bing. Não é fundamental para você seguir este projeto, especialmente. Eu exploro, integro, ou seja, um projeto destinado a. Eu produzi. Para diferentes Filadélfia no Teams. 6 remelidos agrícolas envolvidos. Também de um projeto grande, que é uma agenda mobilizadora, dentro também daquilo que é. Peço desculpa. Dentro daquilo que é. Um projeto de sucesso e sem dimensão, de um grande projeto que antes se mobiliza dentro da dimensão que hoje é culpa. E antes que você queira usar. Lautes para Verde, que é um projeto liderado pelo Tesouro. E todos eles criam WPS diferentes. Uma empresa a nível de polarização portuguesa, que é a Tomix, o Smart Farm Collab. Insisto, um exclusivo agora que tem uma Presege, uma empresa ao nível da publicidade portuguesa que é a Tomix. Em smartphones, uma empresa que impactou o software de Ivnibol funcionalmente e uma universidade que inova. E basicamente que este projeto está dentro. Elvisa, criar uma pólvora profunda é tão inteligente, seletivo. Em que minha própria máquina empregou precisamente que usam os fatores de produção e partem de outro. Eu sou um robô. Nuria Assist era uma Jubu que estava retornando um projeto anterior. Em que com esta base de pobreza é escassa e hidrostática. Você já esteve Berion sua metade do nível de Sputma. E que tínhamos aqui um mecanismo automático do tipo Quasca. Desta publicidade e com Skinsoft Wingset, planta própria mais dimensionada seu tratamento. De acordo com a nossa, que não pede sua própria planta, precisa nivelar seu próprio tratamento, nós dissemos isso. Tomadas muito sustentáveis, obviamente que isso fala por espaço, ele precisa em várias etapas. Do presunto, os problemas motores também não têm impacto. O campo está errado. Integre todas essas informações até que seus dados sejam intertestados. Porque aqui nós estamos a trabalhar com estufas e passar a nível do campo, que é completamente diferente e os desafios são outros. Obviamente, como eu dizia... Em um único sistema e acaba tudo para o seu equipamento de publicidade são os sentidos de operacionalização, porque aqui não estamos trabalhando com estufis e passando para o nível Ducan, que é completamente diferente. Obviamente, como eu diria, esse outro projeto em eventos já acabou.
Nuria é agora. Som para comercializar. Som é um projeto que o tema foi lançado. Misturar o prato, mas 6,50% unidade. Em conta Andy os smartphones e várias universidades e também empresas. E você aprofundou um projeto de design, ou seja, humanidade, digamos. Noivas, que parte do produto? Você nos perguntou, por quê? Porque você me fez beijar você essa falta de manobra. O nível do setor agrícola. A igreja na qual eles não são neutralizados. E que esse produto misto meta localizado. O que está acontecendo agora neste grande presidente da Ford? Daí o chão. Escondemos, artigo. E basicamente esse 125 porque é um veículo que era um Kevin mais rosto. E o que você pode ter neste trabalho? Este braço não financiou a fase mecânica na escola de tomate, de acordo com. Calibre de museu ou de acordo com sua natureza, diga ao senhor, porquê? Porque o mesmo veículo autónomo pode estar em outro lugar ou em outro equipamento, neste caso um mini depulador. Como um grito de sangue, hidrostática. E isso nos permite o sintoma introverlão. E mais sustentável e aqui. Cinza seu próprio é um baixo nível de fogões. Então, temos a donzela do som da editora. Como o maior presidente e, ao mesmo tempo, você me vê, por favor, várias câmaras da Fundação Histórica. O que é que o presidente possui planta? Pois em segundo plano, vincular a sua atividade, ou seja, a um processo contínuo que. 30 minutos de um gêmeo digital aqui com. Instituto Politécnico. Insulina, um prémio de som. Em 2023, e uma feira mundial FIRA já foi apresentada. Em Toulouse, que um bebê é mais velho feira de status robótico e que humorista nesta fase emboliza porque. E que seja comercializado, também esperamos. E emprego. Este evento faz uma auto-entidade a nível nacional que ainda há a nível norte total Nextec Mavergense não são nacionais, um mês que prevalecem com muitos processos já de um projeto. Pontuação europeia. Hector, eu danço muito também obs com tamanhos personalizados. Então, para melhor, eu sei. Produtos, histórias agrícolas e também agroalimentos, tais e eu confundo. Estudios de desenvolvimento são peritos sem volta. Strobe David sempre este caso é. Em Bogotá, Maine, com cinzas estão a me permitir uma economia muito maior daqui do que o dia, este é o econômico para os produtos deve ser usado. Aqui, obviamente, ele não está. É funcional apenas com Maria, com algo que eu não tinha, eu não tenho que tipo de produto não há perigos. A confusão do título em tudo isso. Este maquinário ainda está lá. E uma venda de matemática que você vale muito mais do que o movimento house. Para os extremos locais, neste caso são para vinhas. Duvido que não saibamos que esses são fins que também são considerados heróicos. Completamente amigos não usaram o nível. Você fez equipamentos em outros projetos que você viu um projeto integrado. Dentro de um cartão postal europeu dentro de um quebra-cabeça europeu que ainda. Especialmente a saúde dos Estados municipais. Aqui em nível nacional, sou o único pequeno projeto em projeto. Libra de Adaga, nosso pesquisador de Jorge Félix. Icon Backgrounds trata aqui algo muito importante, não há porquê. Nos tempos aqui, a Nissan é. Nos últimos anos e que basicamente a nível municipal deste projeto e da sua vida, que um diálogo não se vê mais de diferenças, não só que são locais públicos privados. Não é o mesmo que vocês se conhecem. Quais dados sobre Bobby Disney não são suficientes 4 palavras? E vamos supor que não há ponto de vista em suas participativas, não que falhamos com as nossas. Fonte de expropriação e algo que muito importante neste projeto que para a lei para retornar diferentes atos dos quais exporte muito instrutivo. Isso é major, sims, scoled, agricus, mistreminders, machocines. Porquê? Porque essa importante mensagem é de que é seguro. Não entendemos, não existem micróbios excelentes.
é que isso é definido de sol e entre outros, e não sentido que todos esses detalhes de custos participativos. Lá está dentro daquilo que é o chapéu. Tutorial para Juliano Turbelens. Depois existem Estamos em grande Prester interessante, não está dentro de QUIC. que são aquilo que são os polos de inovação digital. A nível de Portugal, Os europeus usam bem o Tumbus, depois disso outros aliados no Spine Times, aquele que são os polos e o digital. A nível português, tem Sul Agrícola. Você fez apenas um Paulino bastante digital que recebe por promover este. O Serviço Oriental, também para conceitos, serviços, que informações. E codifique esse boom, se você não passar, você insistiu nesse financiamento e é daí que o temos. Vincent. O que é Vincent 7/7 não financiou. Evoluir. E então, quando o estilo são projetos, os interesses empregados por Putin Samar. E um grito quando este mês sabemos que essas entidades agrícolas usam informações digitais. Para promover aqui, apesar de seus laços, Rubiales é muito, me sinto muito concreto, muito prático, até mesmo alguém do mundo. Dumas dos quais continham cooperativas. E até mesmo o escopo de um projeto em que o Estado NIADS. Com mais informações do que os colins, por exemplo. TOC, de Cook e Sam. Por exemplo, você teria equipado um vinhedo. Basta conseguir avisar um fundo. Vocês, produtores, vocês se associam. Para ser realizado em nossos tratamentos de forma multidirecional. Aqui, usamos problemas que ocorreram. Aliás, não é só os projetos, não é só a produção, existem vários territórios a nível de Portugal que têm aqui um papel muito... Mas Trucha na Arte Mensal Territorciona, aliás, não vende, esses projetos não são o produto. São vários os territórios de nível português. Eu tenho que absorver muito importante, certo? Quem além da Atlântida é tão digital. Essa é uma cama de Fondão municipal. Aliás, também participou de vários projetos, também Interex e outros. Através de seu agrotec de 100 tamanhos. Eles insistem em outros municípios em nível nacional com essas práticas. Ele não é um profundista importante. Por quê? Porque ele não encontrou o Silvia Agrotec Municipal de Fondão, também de viajar que eles usam demonstradores. Bobina de enrolamento praticamente. Como isso permite que você lance a aplicação de prensagem em diferentes tecnologias para X produtores pós-técnicos. O nível de justaposição, que ocorreu no nível do setor, por exemplo, não será vinhedo e entre outras culturas. Não só esse som de nuvem crescerá para ser um toureiro e muito, muito, muito importante. Florenda e de Jorge para Timi, coisas que sequestrado passou o tempo. Que todo este município, ele é carregado com uma caneta. Conectividade através. Existem tantas empresas com algum produtor agrícola. E o que vou colocar? Equipamento. Para cada um e que permite, no fundo, aqui uma melhor conectividade do setor. Então, tem várias e tem 2 quintas experimentais e algo fundamental é que tem... De agentes monotrices empregados podem servir a esta rede profundamente. Permita que isso te veja para que não permita encontrar aqui uma unidade. Conectividade de um setor onde existem vários 15 experimentos. E algo fundamental sobre o fato de ser muito trovela, não culmina apenas em intervalos temporais. NAC lamenta muito uma equipe, classificação social e formação de equipe. O pedido de manobra mais codificada deve ser concluído. Afinal, 6. Conseguimos um setor, conseguimos fazer projetos. Eu não sei, muito importante, semelhante tudo isso coincide. A nível nacional, é ótico que o senhor salientou, que há mais espaços que vão ser ocupados, há muitos outros. Mosquiber na ocasião também. ETK tinha um modelo, é quem fundou fictício em si um erro praticamente. Não só com seminários, mas também com ações de demonstração. Dizer, por exemplo... E não, que eles finjam que pretendem desminar a agricultura digital Agricultura 4, no apenas com seminários de mercado. Você diz, por exemplo, que um Fórum of Agriculture foi promovido smartphones. O Flordino, porque mestre agrícola promovido pelo leite municipal de Fondão e Cristiano após os ateus IDE. A partir daqui, embora para o mundo de linha em nível de fé de tementos robóticos. Portanto, antes de várias demonstrações podem ser agrubar que ocorrem a cada sangramento. No nível do centro, lá eu não trabalho, aqui estão vários manifestantes. De máquinas de tecnologias. E também de promoções que eu combinar e usar feliz mais expressivamente me desculpe. E muito quente. Muito obrigado. Acácias obrigatórias para a apresentação da voz prática e também para esta última. Apresentação do evento.
Ou onde podemos, ou falhamos silenciosamente e nos conectamos. Coloque na brigada que você estava fazendo, obrigado. Passamos ao antepassado de José Silvestre. Não te escuchamos, José. Não sei se tienes o micro apagado. Não podemos ouvi-lo, José. Não sei se você está com o microfone desligado. Eu não sei. Não consigo ouvi-lo. Você está com o microfone desligado. Você pode ligar. Você tem no mute agora. Perfeito. Obrigado. Crie software no modo de apresentação de Sean. Bom dia. Vamos lá, é isso. Então, começar por agradecer à Finnova e ao IBA pela oportunidade de vir aqui apresentar o que é que nós estamos a fazer em termos do INIAV, ao nível de projetos de investigação. Bom dia a todos. Deixe-me começar agradecendo Finnova e ao IVA mais oportunidade aqui vou apresentar que não estamos oferecendo. Nenhum link de investigação do projeto com CO Agricultura 4. Rico Digital. E outro vai e um pode portus. E posso apresentar aqui na apresentação. Inovação para a agricultura terra futura, porque é a agenda com base na qual nós temos definido as nossas prioridades em termos de projetos de investigação. Como é que nos temos Só um pouco do sentimento de Infelten para a agricultura de fuga porque sobe com base Nicole não sensível às nossas prioridades em tempos de processo de pesquisa. Como Agostinho organizado bairro principal, culturas com costumes para trabalhar. Mais ao nível académico do que temos obtido em termos de projetos. Quais são as principais técnicas digitais? E fritar um pouco e apresentar mais algumas árvores frutíferas a nível académico ganham projetos temáticos. E todos os funcionários que Hugo e Nabre que pensam sobre o Ministério da Agricultura. Também muito ligado à saúde animal. E sem falta de subturnos de pesquisa, as áreas econômica e externa têm componentes florestais, componentes temáticos também multiplicados animais. Públicas, e isto é uma parte importante, uma vez que fazemos parte do Ministério da Agricultura. E então você, Smith, Zoystown Style, One Scientists e Technology Stop Point Administration. Políticas públicas e nós somos a parte importante, o Ministério da Agricultura. Atividades subtuvido são transparentes e são monstro tão longo aqui é 3 componentes. Sim, perdoe-me por interrompê-lo. Estamos apenas olhando para a apresentação de slides inicial. Eu acho que você tem que passar por mais. Slides, YouTube, slides pensa. Ele retornará para nós. Estamos olhando para o primeiro, o do. A apresentação inicial. Nós vamos. Agora sim, José. Agora vemos. Vocês estão a ver, mas eu não estou a ver em modo de apresentação. Eu faço isso às sextas-feiras de uma instalação e presente de moda. Sim, agora perfeito, José, me desculpe por interrompê-lo. Sim. O capa então já estava aqui para formar um pouco, eu não quero essa atribuição. És proprietário. Com instituições científicas, quer nacionais, quer estrangeiras. A equipe primarias é uma parte importante das instituições científicas que são nacionais e não trans. Países de língua oficial portuguesa, como por exemplo a China, os Estados Unidos. Muito e fechado europeu, porque também com protocolos para a Europa, prever comunidade com espaços Sunday Pais com compreensão nos Estados Unidos. TINS é importante como principal laboratório nacional, é grosso para aumentar a saúde de seus animais STEM. Percy Pants, sonda marinha para este plano de controle de busca nas áreas de saúde animal Health Times como é ambiental. Nomeadamente aqueles que nos são exigidos ao nível europeu. E TINS tema com meus olhos rever ondas nas mesmas oportunidades enquadradas em springs de controle de pesquisa, humilhantemente essas folhas de cursos no Evernote. Desculpa, estava a tentar passar o slide, mas não. É um computador para atacar, para passar por cima mais uma vez, não é? A nossa estrutura em termos de investigação nesta área de digitalização tem sido enquadrada para a agenda de inovação Terra Futura. Estruturamos em tempos de instigation estar digitalização digito quadrado do futuro. Está sendo. Para melhorar a produtividade agrícola, colocando o conhecimento como fator de competitividade e igualdade. Mas atividade agrícola muito rara com o fator de cultivo. Igualdade.
e Estado. Isso é organizado na primeira Sociedade Quad, território que dou a favor do AID. E em 15 iniciativas emblemáticas em particular, está frio aqui. E a iniciativa emblemática Agricultura pode conhecer a iniciativa emblemática hoje. Está organizada em das Cintrus. O mais recente com a agricultura estimou a digitagem de tecnologias de utilização. Substituto vinculado, otimização eficiente. Seus filtros de reprodução farmacêuticos usam água e energia. Para apoiar e divulgar os Digital Innovation Hubs no setor agroalimentar. Eu tenho um cartão multinacional para apoiar e divulgar o digitalmente um setor agro. Adotar novas tecnologias que promovam o desenvolvimento da agricultura de precisão, em particular está trabalhando com a tecnologia para proporcionar um novo movimento tecnológico e agrícola. Em particular, as tecnologias de informação econômica soam o IoT. E o Twitter é administrado por inteligência artificial e robótica. Em que se pretende explorar as potencialidades quer da detecção remota, quer da detecção de proximidade. É quarto, está relacionado a post-dados. Acho que a explicabilidade deixou a proximidade da tecnologia. E, finalmente, uma babá amadora com treinamento e agricultura é com a Ponce-Miterça Digital. O que é fundamental, mas mencione essa estratégia. Em projetos de investigação, temos procurado várias fontes. Em primeiro, projetos nacionais e aqui a minha colega Kátia... COMIC não é um vapor organizado em projetos de equipes de SONT investiga adquirir várias fontes no primeiro projeto medicinal e aqui. O menino tem que Kate beliscar refliu mais algumas frutas, Fan Nuvem Ponce perdeu muito tempo com ele. No Steam se trabe a da impulsidade frame compromisado. De inteligência artificial, inteligência e conhecimento, não ataques por uma grande tensão empresarial que na área da agricultura. Em 2023 e neste momento estamos com o AI for OptiAgri, que é a continuação... Steve Danson Prochet que La Forgiana Geek terminou em 2023 com o I para fora do acordo. Aqui a seguir, seu modelo anterior, Times Constructions Market AT Protest Level. E sendo um processo em CO compromisso, aqui temos muito Fairats para Pompeu Longos. Então, patins e mercados nacionais e internacionais. São os projetos enquadrados no plano de recuperação e resiliência. Outro histórico importante que vemos nos tempos de processamento são os processadores enquadrados ou caracteres. E fãs de equidade de ladrões, temas ou dizias que Kati que habitam smartphones. Eu também gostaria de emitir Rufiano Wood que é midado Inestes. Machine learning e tecnologia muito ligada à fileira da vinha e das fruteiras. Einstein está cumprindo muitos números grandes sem estragar e a tecnologia se multiplicou em direção à era das finéias e árvores frutíferas. Muito grande da utilização dos dados, em particular dos dados de detecção remota. E, finalmente, Stein, Growth e um projeto que você não vai terminar ou não envelhecer agricultura quad pode ser um sistema a atender a uma grande dor de utilização de dados, em particular o teste de dados de motel. No ISAD Pro engana equipes internacionais de 10. Alimenta um pouco essa interposição tem sido muito importante para nós. Como fomos muito confirmados atropelados com projetos vibrados com estilar bem-vindo. Cotecnomifi, porque como ambifusos fomos continuamos Tecnoambif em diferentes autoridades de tecnologia para senha superficial para o meu FA. Em particular, ligada à estimação está a nutrição. Muito ligada à parte da robótica. As equipes de investimento já dominaram por muito tempo a parte robótica. O grande papel que os projetos IBA e IBA Plus tiveram na nossa Eles mostram bem que aqui um grande prosebo e papel excedentem. de investigação. Não fazendo seus projetos de pesquisa. O AgriWater, que visa a gestão sustentável dos recursos hídricos na agricultura de regadio. Agricultura, G-Edit. Tem uma componente muito grande de digitalização, seja ao nível dos sensores na planta e no solo, seja ao nível da detecção remota. E esse processo eu tenho uma visita muito grande visa são serve a nível 2 sensores, uma planta e nenhuma fonte no nível de Sanfmotan. Próprio usar seus processos de orpios de experiência, destaca aqui acima de tudo Dimitel. Objetivos muito importantes, como impulsionar a adoção de tecnologias avançadas em termos de IoT, de Big Data, de sensores, de inteligência artificial e de observação da terra.
Esposa foi concluída em 2023 e ladrão upset muito importante, como impulsiona, adotar e tecnologias, avançado em equipes de hotel, Big Data, sensores de inteligência artificial, observação de azulejos. Plataformas internas profissionais por menu agricultor e capazes de conectar diferentes sistemas. Ele se estendeu para dar energia ao agricultor por meio de controle e rastreamento. Eastman, Gerrit Juranza. Privacidade e para sementes cruciais em Quan. Integre o toque da eternidade do seu campus, o primitivo das esculturas. Uma leitura enxuta é um processo. Muito subdirecional para substituir o produto Evastcorp, tratamento de situações de tratamento de FINEUS, definir. Eu não sou muito importante, e se você foi em particular as mães de texto cobrem. Fomos capazes de ser multi-space e perspectrice. Mas identifique Summit Quantifice Som, Fox News. Minafin. E relativamente aos Digital Innovation Hub, era uma das linhas de ações, recordem da Agenda Terra Futura, da iniciativa emblemática Agricultura 4.0. E ultimamente demos a você investidores coordenados em encontros de iniciativas de Quad Conselho Agrícola. E é isso um grande contribuinte. Já apresentou. No Steinstone pela segurança EDH que Katia está se abstendo. Ser um ponto único de acesso promovendo a digitalização do setor agroalimentar, do prado ao prato. E isso útil. Eu tenho meu som ser um pony que você é para fins de digitalização agremitar seu prado. Ou para. E você para apoiar aqueles que meias empresas e entidades públicas através de suas qualificações. Teste de Experimentation Technologies. Este Digital Innovation Hub recebeu o selo de excelência da Comissão Europeia em junho de 2022. E é esse financiamento social que esse investimento digital mais pecaminoso 2018. As culturas são controversas. Culturas e essas culturas principais são, em suma, e os mar, em particular a Mossier. Esta escultura a vapor é especial, seus novos pilotos, um EP de ambiente blues. Mais timbrado como cultura de Oaxaca, como cultura, entretanto. Caso do tomate, caso também do pimento e dos frutos vermelhos. E com culturas produzidas, Casteleu de Matu, gastamente, pimenta e frutas romanas. Digitais que usamos, gostaria de destacar aqui os sensores de IoT, e aqui trabalhamos quer ao nível das condições meteorológicas, quer ao nível do... São as principais técnicas digitais que usa na experiência em face de cujas condições climáticas simples e aqui terminamos. E também estamos a começar a testar as sondas NPK para a parte da nutrição. Eu quero nível de software com sanders de temperatura, umidade, continuidade elétrica e tomações de startups de pensamento onde sempre camada por parte de nutrição. Imagem térmica ionizal subturco Atlântico. A um lado alimentar com conversei o tronco da fruta. Trabalhado sobretudo com imagens de satélite, em particular do Sentinel-2. O teste de Mode Team Stoppariot sur com a imaginação do TRED para em particular sem goizés final. E agora conseguimos de facto equipar-nos com uma câmara hiperespectral e estamos a começar a trabalhar com esta câmara para o caso de... Turte instruções multispatrice vídeo térmico e Edward consenso fratúrico e pans com câmara perspect. Gelo com este podcast carreira 2 meses de um ano ínfimo. E câmaras de profundidade e que são aplicadas a diversas temáticas. Como, por exemplo, convencional e mudanças, profundidade e que são aplicadas a vários temas. É uma área que tem tido um crescente procura por parte dos agricultores, em particular das fruteiras. Compare esta onda de produção estimada que a Marie tem que o sente que é adquirida pelos agricultores de árvores frutíferas específicas. Verifiquei 3 dias. É tão vaidoso um pouco congestionado pragas com otatos intransigência. E o principal é que aquilo que temos sentido é que quem tem os dados, os agricultores, normalmente não tem capacidade para utilizar ferramentas de inteligência artificial. E, por outro lado, isso foi tido alguns dos primeiros e o principal, que senti quem tinha os dados do fazendeiro. Normalmente não tenho capacidade para usar ferramentas oficiais de inteligência. E por outro lado, quem se enquanto diz inteligência artificial seus algoritmos, a que temperatura, composições visam, computacionais e etcenurares. Confusão, dados e atribuição de trilhas sonoras, ou seja, som possível para o Big Data que você dá. Automatize o som de ti matemática do Sundat.
dinâmica multiestrutural, Kiomar Kings, Paraty Presence e Coaching, entre outros. Multidisciplinares, e isto para nós é bastante importante em termos de INEAF. Temos tentado reunir competências onde temos, com outros parceiros da academia, mas também com empresas na área. E também Os principais de fiscal, bebidas, ondas de aplicações, ansiedade. Suas equipes podem se disciplinar propensas a juniores muito importantes e tentadores. Competições temporárias como especialistas da economia da Mustang Band sem ninguém para empreendedor. És, também propriedade de Cães Finanças. A Puro Team vai apresentar aqui às consultas académicas alguns temas artífices publicados, os últimos tempos e menstruadores sujos, mas que você atenção. José foi forçado pela apresentação. Dizer que todas essas apresentações serão habilitadas para o público em nossas redes de comunicação, redes sociais e no site da DLCYBAPRAC. Foi para consultá-lo e também está sendo gravado. Este evento para que você também possa consultá-lo através de nossas redes sociais, passamos para a última parte. Sobre o processo de sensibilização para a digitalização agroalimentar. E vamos dar a palavra ao nosso colega Eduardo. Tem a palavra o Eduardo. Muito obrigado. José Manuel. Estou compartilhando a tela. Em primeiro lugar, muito obrigado a Núria e Igor, a Kátia e a José, por suas intervenções. O que vou falar um pouco também está um pouco alinhado com o que já estou falando. José comentou um pouco, nada mais do que o que eu busco neste caso é mais para aumentar essa consciência. Com relação à digitalização, apresento-me, embora o José Manuel já me tenha apresentado, sou o Eduardo Mercado. A pessoa responsável pela parte de digitalização na Fundação Finova. E mais do que tudo, o que procuro nisso é convidá-lo a refletir. Coletivo sobre o presente e o futuro do campo. Eu não venho para dar uma palestra técnica, eu não venho para falar com você sobre as coisas que eles estão muito longe de serem realizados. Mas venho compartilhar mais do que tudo, uma mensagem que não é dessa observação. O que já está acontecendo em muitos territórios rurais. E isso está se tornando uma transformação silenciosa, mas poderosa. Bem, como temos falado, é a digitalização agroalimentar. Estamos em um ponto de inflexão. Que o campo está mudando e continuará mudando. O clima, os custos, o mercado. Tudo se move muito rápido. E a pergunta? Nós também estamos nos mudando. Este é o nosso campo preparado para o que está por vir. Podemos nos adaptar. Nossas fazendas, nossas cooperativas. Nossa comunidade rural para estes novos tempos. E assim. A resposta é clara, óbvia e direta, não é um sim. Talvez não precise. Você é uma ótima empresa para atingir esse objetivo, senão que você também não precisa ter conhecimentos de informática, ou um grau especializado neste assunto. Desde hoje existem muitas ferramentas que facilitam todo esse processo. O que é necessário é mais simples, mas mais profundo. E não é algo que não conhecemos, mas é a vontade de aprender. Para se adaptar, para apoiar uns aos outros. No que eles já sabem fazer bem. E algo assim. O fato de termos que pensar e ver dessa maneira é que a digitalização não é o futuro. Já é o nosso presente e o quê? Está em nossas mãos querer tirar proveito disso. Porque já temos acesso a tudo o que isso implica. Porque, como estamos vendo agora, o que é digitalização argumentativa? No final, são ferramentas digitais, benefícios, tecnologias. Que muitas pessoas já estão fazendo isso, mas às vezes nós não percebemos isso. Realmente. Quantos de nós aqui verificamos como está o tempo em seus telefones celulares para ver como vai sair o campo ou quanto você envia uma fotografia pelo WhatsApp? É uma praga para pedir um conselho. Esta parte é também digitalização, embora não queiramos vê-la dessa forma. É uma digitalização mais básica e menor.
Mas já estamos realmente nesse mundo com esse tipo de ação que estamos realizando. No entanto, também temos o que já é uma vegetação mais avançada, em que vamos ter diferentes tipos de ferramentas. Mas temos também o que é importante, porque no final o objetivo da digitalização é mais focado no que é, na otimização de recursos, custos, melhoria da qualidade. Para poder entrar em diferentes tipos de mercados, subsídios que veremos aos poucos nesta mesma apresentação. E para conseguir isso, vamos aplicar quais são os diferentes tipos de sensores, estações meteorológicas, aplicativos, GPS, dados de satélite que existem hoje, muitas ferramentas. Isso sem a necessidade de que é um custo excessivo ou que tem que gerar um custo constantemente alto. Esses mecanismos de digitalização podem participar e começar a ser integrados. E não estamos falando essa digitalização, como você já mencionou antes, só ocorre em grandes cidades como Estados Unidos, Alemanha, também temos em Portugal e Espanha. Estamos falando de cooperativas também. Na Extremadura já estão a aplicar todo este tipo das digitalizações dentro deste quadro. Algo também que é muito importante que o objetivo não é que da noite para o dia você faça a mudança dessa digitalização. Se não for uma questão de fazê-lo, passo a passo, passos concretos, passos focados, com inteligência para que você possa trabalhar com mais eficiência. Uma maneira pela qual você pode decidir com dados e não com suposições. Sim, muitos agricultores já têm. Começa mais do que é a experiência de olhe para ver a partir disso, de todos os anos de experiência que eu tenho. Isso acontece, mas há uma variante, no qual, bem, não mais. O dia depende de nós relativamente. Porque o clima, o mercado, tem impactos diferentes e isso está fazendo com que haja alterações constantes. E que não podemos controlar isso. Então, como a digitalização nos ajudará? Bem, em ter os dados ou as informações em tempo real para poder nos fornecer tudo o que corresponde. O tipo de produto que temos. Como podemos apresentá-lo ao mercado? A digitalização é mesmo. Não é para complicar as coisas, é tentar economizar tempo, economizar dinheiro e viver com um pouco mais de tranquilidade. Teremos diferentes mecanismos que a digitalização não é apenas ferramentas. Também temos, por exemplo, algo chamado pintura marchando. O que é em termos gerais? Compartilhamento. Informação. De diferentes partes. Conversando com pessoas em quem isso pode estar acontecendo porque é uma praga, por exemplo, que está avançando lentamente, o que já está sendo feito hoje. Mas esse é o objetivo disso, e mais do que tudo. Não é algo novo que está sendo implementado, talvez o conceito seja o que está sendo implementado agora, mas se essas informações forem compartilhadas, vamos compartilhá-las. Entre nós, esse é o conceito que está sendo tratado e, obviamente, está havendo histórias de sucesso onde estão sendo reduzidas ao melhor. O consumo de água está se tornando mais eficiente, mais sustentável, por meio desses mecanismos de compartilhamento de informações ou redes de comunicação. Nós mencionamos isso, haverá diferentes tipos de ferramentas, sensores. Conectividade, monitoramento, poderemos ver de uma maneira diferente. Porque tudo isso é importante. Porque estamos em uma estação em que há secas mais longas e frequentes. As entradas não param de subir. Jovens também. Você não vê mais futuro no trabalho na área.
Os mercados e a própria população hoje exigem rastreabilidade, sustentabilidade e qualidade dentro dos mesmos produtos. E por tudo isso é à frente de a digitalização. E aprenda um pouco sobre o que é uma tábua de salvação que aparece. Compreender. Uma oportunidade que pode nos ajudar a resistir nessa parte também, porque assim pode nos ajudar a ver mais ou menos quanto está sendo produzido. Como cuidar melhor do solo, da água, de maneiras diferentes, ao contrário. E compara os diferentes tipos de produtos encontrados no mercado. Então, a digitalização não pode ficar apenas nas grandes empresas, mas está ajudando as pequenas empresas a realizar essa exploração. Com os diferentes mecanismos que existem. Também teremos o que a robótica já está incorporada. Dentro disso, veremos um pequeno vídeo mais tarde. Que está em colaboração com a Microsoft, que bem, a Microsoft é uma empresa que não é mais só hoje. Ele se concentra em quantos o localizam por computadores. Se não, bom em sistemas operacionais de computador, mas já entra em outros campos, porque digitalização está se transformando de maneiras diferentes. Por exemplo, a partir do projeto IvaPlus, estamos trabalhando precisamente nisso, tentando fazer a digitalização acontecer. Cada canto com este tipo de treinamento. Dentro deste programa. O que é digitalização? Bem, teremos diferentes tipos de mecanismos e ferramentas que farão melhor com o que são drones, tratores, robôs de colheita, em que vamos torná-lo mais eficiente. Nos processos poderemos visualizar de forma mais rápida pontos diferentes. Seremos capazes de fazer isso automaticamente, na melhor das hipóteses. Certos processos que podem levar um pouco mais de tempo, porque no final, o ser. Tarefas repetitivas podem ser feitas de uma maneira mais ampla, consistente e eficiente. E por exemplo, com tudo isso, informação, como eles comentaram. Isso vamos armazenar, porque poderemos ter decisões mais otimizadas. Seremos capazes de analisar melhor as informações. Bem, teremos tudo isso coltado pelos elevadores de satélite. No próximo, o clima, o mercado. Portanto, vou dar um exemplo. Diferentes cooperativas na Andaluzia implementaram sensores de umidade, com os quais conseguiram reduzir o consumo de água em pelo menos 20%, sem perder sua produção. Isso se traduz, tecnicamente, em economia sustentável. E ter uma imagem na frente do mercado, porque, como dissemos, muitas pessoas hoje estão procurando essa rastreabilidade para saber como é que esses alimentos não são produzidos. Por exemplo, os pecuaristas do Alentejo, porque colocaram o que são ao seu gado, por exemplo, o GPSS, para poder rastreá-los em tempo real onde eles estão. Jovens, também em certos setores rurais. Eles projetaram um app que, quando vemos a concepção de uma PPP hoje, não é mais complexo, como muitas vezes acreditávamos. O design de um app agora é mais simples, mais rápido. Isso pode ser feito, não sem ter que ser um programador realmente hoje, assim como você faz uma apresentação de que está arrastando as coisas. Você dá um título ou já pode fazer inscrições com muita facilidade. De todas as informações que estamos coletando, e jovens em um grupo de jovens. Ele também fez o que este projeto de STA, para poder tirar controle mais fácil. Em que foi o cronograma de irrigação, as colheitas, os tratamentos, com o objetivo de poder ajudar seus pais. E com isso, então, isso os ajuda um pouco a conseguir se adaptar no território, veja. Como foi? Não foi ruim poder misturar todas essas ferramentas? Crie essa eficiência. E aqui fica uma pergunta, porque se existem outros que já estão aplicando, por que não usar essas novas ferramentas que já sabemos que estão funcionando? E que também podem ser aplicados dentro dos nossos processos?
no final. Quais serão os benefícios ou o que ganharemos com a digitalização? Bem, ganhamos tempo. Como economizamos tempo automatizando tarefas? Evitando viagens desnecessárias. Coisas que podemos programar e antecipar ações que vão prosseguir. Também vamos ganhar maior precisão. Sabemos exatamente o que a cultura precisa e quando. Aplicamos produtos de forma localizada porque, como sabemos no cultivo, no final, podemos ter uma terra em que não em todas as mesmas partes da mesma terra ou do mesmo hectare, o rendimento de como ele vai crescer. O cultivo será o mesmo, porque talvez por causa de X ou Y emocional, uma certa seção da terra tenha sido tratado de forma diferente do outro. Então, com isso, poderemos saber e aplicar produtos de forma localizada em nossa própria cultura, detectar problemas antes que eles piorem. Mais eficientemente. Da mesma forma, também teremos o que poderemos ganhar em termos de sustentabilidade, talvez usando menos água, menos fertilizantes, menos produtos fitossanitários. Cuidamos do meio ambiente e melhoramos a imagem do produto perante o consumidor porque, como sabemos, não hoje. Há muita pesquisa sobre a consciência de que estamos cuidando do próprio planeta e dessa produção. Nem ele tem o mesmo. Digamos que muitos. Químicos por trás disso e que também estão explorando o pessoal que está criando isso. É claro. Este é o outro lado da moeda, não que quanto mais sustentável, mais. Leva tempo para que isso aconteça, porque os custos são mais altos. Mas nós também temos. Você vê que o outro lado do sim, hoje muitos jovens. Você não vê mais ou não gosta do trabalho de campo com essa questão da digitalização, vendo-a de mais uma forma. Concentrado. Como pode ser também uma nova forma de trabalhar. Também ganhamos oportunidades entre os jovens. Os jovens veem o campo como um futuro. Que novas formas de marketing, porque, uma vez, e é um exemplo claro, uma vez que eles viram que diferentes poderiam ser criados. Lojas virtuais para vender, camisas, bonés, tênis, merchandising na internet. Sentar em seus computadores. Você também pode ver essa oportunidade. Para criar um marketplace ou diferentes plataformas de marketing. Do aspecto rural. E isso, bem. Acreditar em novos empregos técnicos nas áreas rurais. No final, a digitalização está semeando um futuro não apenas para você, mas também para você. Bem, sua cidade, seu espaço, sua comunidade. Há também uma parte real. Que o digitalização não se trata apenas de tecnologia. Porque a tecnologia como tal, não só. É aplicar a si mesmo e às asas. Tudo já mudou e tudo foi resolvido. É também uma questão de transformação de como usamos. Com que intenção, com que contexto, a digitalização deve ser uma ferramenta de atendimento às pessoas. Não o contrário. Por isso, também precisamos de uma formação adaptada aos níveis e ritmos do meio rural, porque, por razões óbvias, sim, um campo ou temos que procurar um fazendeiro, desculpe. É menor, então. Obviamente não vai se adaptar da mesma forma que. Talvez uma grande equipe. Então, poço. Essas formações adaptadas devem ser criadas, acompanhamento constante com técnicos próximos. Isso faz você se sentir confortável com ajuda específica também nesta questão da digitalização para pequenas propriedades, porque às vezes pensamos que isso vai ser um custo excessivamente alto, mas hoje, com todas essas mudanças e volatilidades que existem, talvez sejam necessários pequenos empurrões para nos ajudar a atingir esses objetivos. E a abordagem humana e colaborativa? Agora é aqui que entram todas as cooperativas, os centros de treinamento, os conselhos municipais, os conselhos provinciais, os grupos.
da maneira que podem. E eles devem estar dentro desse ecossistema digital. No final, a digitalização não é deixar de ser um agricultor, mas sim o agricultor. Tenha mais ferramentas para mantê-lo em movimento. Essa exploração. E muitas pessoas dirão, ok, mas vou precisar de muita infraestrutura. Para poder executar isso, não realmente. Hoje, com a cobertura de internet que temos em nossos telefones celulares. Sim, existem muitos acessos para poder fazer essa comunicação. Nós não precisamos. E ter um computador super avançado para poder manter o controle, isso não com um telefone celular. Você pode assumir esse mesmo controle porque já são aplicativos que podem ser gerenciados a partir de um celular, um tablet. E o que eu estava dizendo sobre treinamento, treinar é a coisa mais essencial porque seremos capazes de criar 1000 ferramentas, 1000 processos, 1000 inteligências para conseguir isso, mas se não houver treinamento, essa consciência de porquê é importante, não seremos capazes de aplicá-lo. Nós iremos aqui, há uma parte importante que eu lhe disse. Que é o governo, porque no final é o próprio governo que nos pede o melhor. Vamos nos ater aos novos regulamentos que estão sendo feitos, mas nós também precisamos de você. Este apoio a projetos de digitalização é concedido. Criação de programas como este, por exemplo, este projeto de IVAP. O que, então, essa ajuda está procurando. Mas pequenos subsídios também podem ser necessários. Ou bem, não. Pequenas grandes doações para. Crie essas ferramentas digitais. A promoção de redes colaborativas. E no final, uma coisa que talvez às vezes não vejamos. Tangível ou que não vemos que seja possível é que, se algo talvez você tenha esse aplicativo que você criou e que diz, olha, eu considero que esse aplicativo pode se tornar amplamente lucrativo porque cobre essas necessidades, adapta-se. É fácil de aplicar. Isso também pode se tornar um projeto que pode ajudar, além das áreas rurais, para alcançar modernização dentro dele. Campo, então haverá muitas ferramentas, muitos mecanismos. Muitas maneiras de usar a digitalização, não apenas para o coletivo como tal. Quantas safras? Não, eles também estão fazendo análises, eles estão fazendo compreensão de ver como um determinado tipo de cultura está evoluindo. O que acontece se você aplicar um determinado tipo? Pressão do vento. O que acontece se você aplicar este fertilizante? O que acontece se você aplicá-lo? Isso é diferente. Mecanismos de cultivo, então. A digitalização vai nos ajudar a fazer mais uma análise tangível em tudo isso. O que está sendo feito atualmente. Aplicando mais no assunto de passeios a cavalo, uso de drones, porque isso permite monitorar uma distância maior do crescimento da inteligência artificial. Por quê? Porque no final o que a inteligência artificial vai te ajudar é e pique com mais eficiência. Certos dados, certas variações. Análise mais rápida. Que na época há. Também é alcançado, mas requer um processo mais lento. E da mesma forma, inovações robóticas que, como digo no vídeo que veremos agora mais tarde. Esta parte é detalhada. Como é a digitalização agroalimentar em diferentes setores, diferentes formas. E o que é procurado? De uma maneira mais ampla. Básico fácil, porque essa é essa parte. Motivação para se manter atualizado com a tecnologia. Esta é uma questão complexa. A questão de se manter atualizado com a tecnologia porque no final a tecnologia está mudando todos os dias, todos os dias. Algo novo está acontecendo. Mas é importante permanecer nessas comunidades agrícolas digitais. Para que todas essas informações possam ser compartilhadas, essa experiência possa ser compartilhada, grupos de WhatsApp ou diferentes meios podem ser usados para compartilhar essas informações. Fóruns de informações dentro de diferentes setores para poder chegar a todas essas informações gerais. E de um modo geral, antes de passar para o vidro, faça uma reflexão.
Outra vez, a digitalização é uma transformação para você. Vamos ter novas ferramentas, sustentabilidade, eficiência e poder ter melhor desempenho. É importante começar a fazer essa mudança de mentalidade porque não é apenas tecnologia. Que eles possam ver que são realmente novas práticas e novos métodos de trabalho. Agricultores. E bem, um papel muito importante é o dos pequenos agricultores. Porque no final, penso eu, um pouco mais de pequenos agricultores que ainda não conseguiram adaptar-se. Mas o quê? Fazendo essa mudança pouco a pouco com eles, uma mudança muito grande pode ser alcançada. Vou colocar rapidamente este vídeo. Este vídeo tem 7 minutos de duração, mas vou cortá-lo mais cedo para que vocês possam. Visualize um pouco em que mecânica ou que essa transformação digital que está sendo sofrida. O que é agricultura dentro do mercado, neste caso? A transformação que vamos ver é aplicada um pouco nos Estados Unidos, que, como sabemos, é a parte tecnológica, que está revolucionando e que muitas vezes tudo isso é trazido para cá. Então, é um pouco focado nessa parte, mas isso não significa que, por estar focado nos Estados Unidos, essas tecnologias não possam ser aplicadas dentro da Espanha e Portugal. E um segundo e eu compartilhá-los novamente tela com o vídeo. Aqui está. Daniel Alameda is a third-generation farmer in the Salinas Valley, where he grows thousands of acres worth of broccoli, cabbage and lettuce, among other things. Like with any farmer, Guerreiros milhares, os padeiros o que o caves quebrado e lixiviamentos a maneta agradece. Alameda turned to a cutting-edge solution, an AI Solução. reader. The device, which attaches to the back of his existing tractors, uses high-resolution cameras and sensors to automatically Usa câmaras e sens de alta resolução. spray them with a precise dot of herbicide. So what the driver sees in the cab is real-time footage of what's happening. The crop that's there and the weeds that we are trying to remove. The driver sees the machine analyzing the data and then taking the shot. You're seeing decisions made in real time. We definitely had no AI not that long ago. The owner-operator manager was the AI. We were making the decisions. But we realized quickly about 10 years ago that we could use software to make better decisions. We are trusting AI to make us better. Estamos trazendo Ari para fazer. We're starting to kind of notice AI getting a lot more penetration on farms across the country. Melhor mundo pesca e mais rápido, onde começando que conectar obtendo ou mais penetração e formas de acordo com o país. Usando a coleção de datas para apenas socar. Farm 100% autonomously. So I think this stuff is here to stay, and there's really not a lot of other ways to just kind of get it all done. Isso não é uma Londres de outras maneiras de simplesmente não conseguir Alton. O C. Davis Research, você acha que eu estou e de outra maneira. What you're seeing here, the first prototype in half a day was this thing, a bird box right now. It's one thing to collect the data. That part's actually kind of easy. You go out in the field, you collect the data, but then you generate this massive data set. It's like, imagine if you took your camera, instead of just taking red, green, and blue, which is what it does now, took another 400 bands of light. So it's this cube of pictures. And so what you end up with is this massive data set. Fotos ao sul do Wet. That's where artificial intelligence comes in.
É por isso que o antigo oficial da inteligência Consen, treinando modelos de computador para detectar tudo, desde a forma da flor. Plant breeding is really interesting application for AI. Let's say we're working on bee. In this example here, what we have is over 330 different genotypes of beans that have been planted out in a field. And so what you're looking for is like maybe some of these have really big beans or certain patterns or the protein content is high or the fat content is high. It's just really hard to measure and see and score by humans on the ground. And then if we can process all that data using machine learning and AI, it allows us to extract those complex traits. Por humanos no terreno e processo de processamento de todos os dados usando jardinagem Shinilast ST o extrai comércio complexo. Patinando agricultores de 50 anos, o deus do assim. Fim de semana rapidamente se destaca um processo de busca de verdade tudo isso possível. Certo, as ruas, o Batkin do tempo tomam a partir de levando tórdigas para britar o craft. AI and machine learning and bring those two together. I think there's something really magical about that idea. Como um eu sou aprendizado de máquina é N Premium terá algo realmente mágico, velho. Qual é a hora certa? Uma forma de cerveja para o Big Ben configurando minha respiração. Criativo em colaboração comigo o tempo de Davis apenas na saída usando os processos e dados analíticos. Destruindo Gandhi edifício de Lauge idioma modelo comércio e as nações em desenvolvimento se desmusta. Índia, Quênia, Etiópia, Nigéria. Construir é o tipo de você para os agricultores, mas existe o Outlook. Procurando por genérico Wikipedia ou Chatbot e responda à procura de informações que é Proximiet e Localspat. Desafio face, há a necessidade de suportar todas as linguagens veris e estatísticas dialects que os agricultores falam. Nomes químicos. Era do louco caloco. Ilera en Elzonac Speech Text Pedals Text Speech. Que formas de liderança Edlow invejável interagem com este tom? Não é que aponto é ordem e manteiga mental cosas. Algo aqueles walking em fomen. O treinamento do modelo de linguagem pode anunciar milhões de galãs de água. A inteligência não pode causar dano real a toda a land e potencializa a rodada. Esta forma assim de esquerda para baixo na hora coletiva. Acesso inclusivo à tecnologia. IBM, Aftermib expansivo, energia e custo do uso. How AI impacts the environment and is that relevant to agriculture is a really important one we should be asking. On the research side, we're using honestly very small amounts of resources, like a few GPUs, 8 to train these, whereas Resirchido onde você pensa em escravo muito mal amante recursos como um uso HP. for many months as opposed to 8 hours. So I don't worry too much about our personal impacts. I know what they are, but I think like when you think of scale, Milhares para Monique Mods House eu não me preocupo em assaltar melhor pessoal investir eu sei que são. we are at the beginning. It's moving quickly. Estamos de novo. We come back and revisit this 3 to 5 years from now, we're going to be pretty blown away with the impacts that it's had already. Não podemos voltar e revisar. A história dos 5ES na ordem prédica longa way com e de volta. The weed-killing robot that Daniel Alameda used on his farm is produced by a company called Verdant Robotics. Gabe Sibley, who spent his early years... Sun Software e mostrar aqui a S Saud que eres live feed desde Roborite Work temos Dash Otswell para o it chamando robô de Daniel Alamada usado phone ES bastante usado pela empresa Call of Duty, Rockpot 6. Sabe onde estão as coisas especiais aí o último dos vendidos o problema foram onde meu problema de tal. Guerra, meu bloqueio. Um cartão é essa semana, mas tipo de ervadaninha. Não é a navegação do trator que joga lá onde estão sobre.
efficiencies we need in ag are substantial. In the next 50 years, there are folks that say we need to grow as much food as we've grown in the last 10,000 years. Há foxo dizer que precisamos dos alimentos igual nos últimos 10.000 anos. What you'll hear over and over is just a tight labor market. There's never enough sort of field workers or machinery operators. Porque em over não haver é de apenas o último haver mercado de sniper e de sorder campo trabalhadores onde. Recomender children, Stein e o farming e composter de doces que é do encontrar cres. Nova tecnologia. Geração que Interstation e videogames. É N que o meu pi maneira, o surdo cliente estar de volta. As a species, as we start to automate all types of work, really not just agriculture, you've now entrusted Ainda não transcrito, apenas cultura de perigo. Melhor maduro somos controle estelar. De dificuldade switch caso do Embardef. Bueno, como hemos visto, Oh, bem. La digitalización tiene muchos, Como vimos, ou seja, digitalização. Tem muitos áreas em que podem ser aplicadas. Atualmente, isso não é apenas uma parte de apenas tecnologia que, mas também está procurando poder. Cubra diferentes tópicos, diferentes áreas, diferentes lugares. E que este também pode existir. Digamos, competição. de tipos de agricultores, porque a veces pues sí llega a pasar eso, de que dicen, bueno, yo como aplico la digitalización que está aplicando la gran empresa... Equalizado entre todos os níveis de tipos de agricultores. Porque às vezes, sim, acontece que eles dizem, bem, como aplico a digitalização que você está aplicando? Ótima companhia. Quando eu não faço, posso vender meu produto pelo mesmo preço, então. O objetivo de tudo isso é alcançar essa parte de igualdade. E realmente, simplificando e resumindo tudo o que foi dito da minha parte, a digitalização é mesmo, como se diz neste texto, é do setor agrícola que representa uma oportunidade inestimável para melhorar eficiência e sustentabilidade. É fundamental. Mergulhe nas diferentes ferramentas digitais que existem no momento. Aproveite as redes colaborativas que existem nas diferentes comunidades. E o futuro deste setor deve adaptar, ser capaz de fazer uso eficaz de todas essas tecnologias. Aqui o interesse de todas essas novas ferramentas, que é uma variedade de ferramentas para poder executar o que corresponde. Para a digitalização, podemos compartilhá-los com você na mesma apresentação que você está assistindo. E qualquer dúvida, estou à sua disposição. Aqui você tem meu e-mail para qualquer coisa que posso ajudá-los. Compartilhando mais informações, ferramentas diferentes. Fornecedores que eu quero dizer não vamos nada. O que realmente procuramos é que as pessoas podem, para se envolver e poder entrar neste mundo que, às vezes, nem todo mundo quer. Para enfrentar neste momento, mas que pouco a pouco é necessário para ser introduzido nele. Pequeno universo YY curioso da tecnologia. Muito obrigado. José Manuel, você está com o microfone. Poderia ser. Sim, obrigado, Eduardo. Obrigado aos nossos 3 oradores, Cátia Pintora, José Silvestre, Eduardo Mercado. Neste dia de conscientização que realizamos, no âmbito do Plato IVA, como comentou Eduardo Bueno, ou a digitalização são novas formas de comercializar, compartilhar informações e tornar nossas produções agrícolas lucrativas e sustentáveis. E quanto ao nosso produto?
Agroalimentar também gostei muito do que comentaste, Eduardo, onde comentaste que a digitalização não é só uma tecnologia, mas também uma ferramenta ao serviço das pessoas que nos permitem, não só para ajudar nossas fazendas a torná-las mais sustentáveis e melhorá-las, mas também de poder intercambiar conocimiento y ese es el mensaje que queremos transmitir aquí, que utilicemos la digitalización para mejorar. Algo importante que você disse sobre a troca de conhecimento com nossos clientes e profissionais do setor. Você falou sobre esse componente de benchmarking, sobre essa fórmula de poder e troca de conhecimento. Essa é a mensagem que queremos transmitir aqui, que usamos a digitalização tanto para melhorar produtos, processos e serviços, bem como para trocar informações e poder usar essa digitalização para ser uma comunidade onde essas informações fluem e que todos nós nos beneficiamos, certo? É esse o objetivo para o qual. Mas tivemos esses 3 palestrantes, Eduardo explicou muito bem também. Hemos tenido una jornada bastante interesante. Kate visualizou isso com os exemplos que você deu. José Silvers, é claro, também colocou essas ferramentas a serviço que está sendo dado explorando NIASC y que está ao serviço. Tivemos um dia muito interessante. Nós nos colocamos um QR para fazer perguntas aos usuários que nos têm. Pelo menos eu não recebi nenhum, então vamos torcer para que sim. Próximos dias de digitalização de conscientização que nos obrigamos a fazer. Interajam um pouco mais uns com os outros. Os alto-falantes que temos. E o mesmo acontece com o nosso público que nos segue. E obrigado a todos pelo seu tempo e por estarem conosco.